A cura interior pela palavra de Deus. Lição 15. Cura pela palavra de Deus para o medo. Os super gafanhotos. Texto base, Números, capítulo 13, dos versos 25 ao 33. Assim diz a tradução na linguagem de hoje. Depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel, e contaram a eles e a todo o povo o que tinham visto, e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés: "Nós fomos até a terra aonde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver estas frutas, mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão." Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Calebe os fez calar e disse: "Vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso." Porém, os outros que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós." Assim, espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram: "Aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos. E para eles, também parecíamos gafanhotos." Os gafanhotos são insetos pequenos, porém capazes de realizar grandes coisas. Uma nuvem deles pode escurecer o sol e acabar com quilômetros e quilômetros de plantação. Eles são a praga mais temida pelos agricultores de todo o mundo. São também muito resistentes, conseguem voar distâncias enormes. Na Bíblia, os pequenos gafanhotos são respeitados por sua determinação, força e organização. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bando, elogia o autor de Provérbios 30, 27. Os super gafanhotos bíblicos. Quantas vezes nos sentimos como gafanhotos diante dos problemas, das ameaças dos inimigos? E aí o temor se apodera do nosso coração e nos paralisa. Deixamos de fazer muitas coisas importantes por causa do medo. Ele nos impossibilita de ser nós mesmos, de mostrar como somos, lutar por nossas preferências, sonhos e convicções. O medo anestesia nossa consciência, silencia testemunho e enfraquece a fé. Ele nos impede de produzir. Agimos como o servo negligente da parábola contada por Jesus, que disse ao seu senhor: "E atemorizado, escondi na terra o teu talento." Mateus 25, 25. Por causa do medo, muitos dos nossos sonhos permanecem sendo apenas sonhos. Sentir medo é normal, mas deixar-se dominar por ele é desastroso. Para viver e crescer, é preciso ter coragem.
A palavra de Deus fala de muitas pessoas fracas, limitadas e pequenas, como Josué e Caleb, mas que apesar disso foram decididos e corajosos, e por isso foram vencedores. O pequeno Davi colocou o gigante Golias no chão. 1 Samuel 17, dos versos 41 a 49. Gideão, com apenas 300 homens, derrotou um exército de 135 mil medianitas. Juízes 7, dos versos 20 a 25. Elias derrotou sozinho 400 profetas de Baal. 1 Reis 18, do 20 ao 39. Daniel, na cova dos leões, ficou toda a noite no meio das feras, mas saiu ileso. Daniel, capítulo 6, do 16 ao 23. Pedro, um humilde pescador, enfrentou corajosamente os membros do Sinédrio dos judeus, que tinham o poder de entregá-lo à morte, porque pregava a palavra. Atos, capítulo 4, dos versos 1 ao 13. Esses homens que tanto admiramos, pessoas fracas como eu e você, sujeitos às mesmas paixões e problemas que nós, fizeram coisas fantásticas, foram mais do que vencedoras. Eles realizaram grandes feitos e deixaram seu nome registrado na história. Foram verdadeiros super gafanhotos. Mas será que nunca sentiram medo? Sujeitos ao sentimento de medo. Todos os seres humanos estão sujeitos ao sentimento de medo. Mas o Senhor é muito tolerante para com o nosso sentimento de medo. Mas nos alerta que não vivamos inspirados por ele. Deus considera nosso temor exagerado uma falta de confiança na sua capacidade de proteger-nos e sustentar-nos. Veja Isaías 51, versos 12 e 13. Deus não quer ver-nos sofrendo ou desperdiçando nossa vida por causa desse sentimento. Muitas vezes o medo dos homens, que no hebraico significa terror, toma o lugar do temor, que significa reverência do Senhor. Isso desagrada a Deus, pois por medo tentamos satisfazer aos homens e assim pecamos. Não podemos deixar que o temor nos domine e nos leve a ações covardes e descontroladas, das quais venhamos nos arrepender depois. Conhecedores da própria natureza. Podemos estar certos de que o segredo do sucesso dos heróis bíblicos não estava na ausência de temores. Eles conheciam muito bem as suas fraquezas. Não tentavam nem queriam ser super-homens, como tantas pessoas hoje. Viam-se como gafanhotos aos próprios olhos e aos do mundo. Esses homens eram frágeis, dependentes e necessitados. Suas fragilidades lhes possibilitavam ser pessoas normais. Não cobravam de si mesmos atitudes e sentimentos sobre-humanos, o que acaba por frustrar, esgotar e neurotizar tantos cristãos modernos. O apóstolo Paulo, embora fisicamente fosse considerado fraco e desprezível, 2 Coríntios 10:10, tornou-se, sem a menor sombra de dúvida, um gigante da fé cristã. Veja em 2 Coríntios 12, dos versos 9 e 10. O medo nos fecha dentro de nós mesmos. O amor nos move na direção de Deus e do próximo. O medo faz com que recuemos diante das ameaças, sejam elas reais ou imaginárias. O amor faz com que enfrentemos qualquer perigo na intenção de proteger ou ajudar aqueles que amamos. O medo nos torna egoístas,
mas o amor nos faz úteis. O medo nos frustra, mas o amor nos realiza. O medo nos escraviza, mas o amor liberta. É assim que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Veja Mateus 16, 25. Portanto, o remédio para quem quer amar e tem medo não é amar menos, e sim amar mais. Confiantes na força de Deus. Admitir a própria fragilidade é importante, mas não é o único segredo dos super gafanhotos. Não é isso que mostra quais são os derrotados e quais os vencedores deste mundo. Precisamos e devemos agir como ensina as Escrituras, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, humilhação, e está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 2. O Senhor tem obras poderosas a serem realizadas, trabalhos importantes a serem feitos, e está à procura de gente que esteja disponível para realizá-la, sem medo. Quando o medo bater forte em nosso coração, nossa única resposta deverá ser a confiança em Deus. Davi, pastor valente, guerreiro ousado e rei corajoso, sabia que não estava imune a esse sentimento, mas ele não temia o medo. A sua estratégia de vitória já estava planejada. Veja Salmo 56, verso 3. Se confiarmos em Deus como nosso Salvador, protetor e provedor, só a Ele temeremos. Mas se nos rendermos às ameaças, estaremos dando aos inimigos uma posição que só a Deus é devida. Deixe Jesus conduzi-lo e a vitória será sua. Amém. Que Deus abençoe o estudo da sua palavra. Leituras complementares. Mateus 26, dos versos 69 a 75. Abacuque 1, do 1 a 11. Jonas 1, do 1 ao 17. Daniel 3, do 1 ao 30. Salmo 35. Salmo 10 e Salmo 27.